Quando eu acho que entendi o teu jeito de agir, quando eu acho que alcancei. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em João capítulo 6. Amém? João capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 15, onde vai estar exatamente relatando a questão o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Vamos ficar em pé? Quem não trouxe Bíblia pode acompanhar aqui no Data Show. Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Santo Deus maravilhoso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, te exaltamos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Pedimos a ti que, assim como o Senhor já falou conosco hoje, através dos louvores, através desse teatro, pedimos que tu fales ao nosso coração, através da ministração da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, tem uma frase que a fonte em que eu peguei não dizia o autor. Ela diz o seguinte: a satisfação e a suficiência do crente vem de Cristo e independem da abundância ou da escassez de bens materiais. A satisfação e a suficiência do crente vem de Cristo e independem da abundância ou da escassez de bens materiais. Eu achei por bem introduzir com esta frase, porque ela revela a essência da vida cristã. Ela revela de fato aquilo que o crente ele deve ter, que é satisfação em Cristo. Independente das condições ou da condição em que nós estejamos vivendo no atual momento, é o Senhor quem nos satisfaz. E o texto em que a gente acaba de ler, ele apresenta o sinal de Jesus, cujo seu significado é muito maior. E mesmo no capítulo 6, um pouco mais à frente, Jesus vai mostrar o que é que verdadeiramente alimenta. Quando alguns daquela multidão vão tentar encontrar Jesus, dizer para ele fazer mais sinais, Jesus diz: olha, o pão de qual vocês devem se alimentar sou eu. Aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, esse tem a vida. Era isso que Jesus estava sinalizando com o milagre da multiplicação dos pães. Mas o que a gente pode aprender hoje com o sinal em si, o sinal da multiplicação dos pães? Esse início, o que a gente pode aprender com isso? Diante desse questionamento, o tema de hoje que nós estaremos estudando é: Jesus me satisfaz. Repita isso comigo. Jesus. Como é que a gente pode perceber essa verdade no texto? Primeiro, Jesus, ele não me enxerga como um problema. Isso aqui é interessante, porque aqui no capítulo 6 de João, ele meio que não apresenta tudo o que aconteceu no fato, mas é interessante porque os outros evangelistas apresentam.
Então, a multiplicação dos pães e peixes é apresentada nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando a gente vem aqui para Marcos, deixa eu marcar aqui, Marcos, no capítulo 6, falando acerca da multiplicação dos pães, no versículo 36, aliás, versículo 34, diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque era como ovelhas sem pastor. Versículo 35, já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é deserto, já é tarde, manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. O que é interessante aqui, irmãos? O texto que o texto está dizendo é que Jesus, ele olha para a multidão e ele tem compaixão delas. Os discípulos olham para a multidão e vê um problema a ser resolvido. E agora? Tem um problema, é uma multidão. O texto diz que eram cerca de 5 mil homens. Mateus chega a dizer, sem contar mulheres e crianças. Aí, se a gente for fazer a base de um cálculo, se cada homem tiver uma mulher e um filho, vai para 15 mil. Mas imagine, mas e se ele não tiver um filho, mas e o outro que tiver 2? Então, se a gente for jogar por baixo aí, deve ser uma multidão de aproximadamente 15 mil pessoas. 5 mil eram homens, 5 mil homens que estavam sendo contados. Mas Jesus olhou para aquela grande multidão e o texto diz que ele teve compaixão delas. Jesus, ele não nos vê como um problema. Os discípulos viram aquela multidão, aquele tanto de gente, falou: a gente tem um problema, o problema é sério, como é que a gente vai resolver essa situação? Jesus, ele olhou para aquela multidão com compaixão. Irmãos, a gente tem tanta facilidade em olhar para as pessoas como problema, como a gente viu aqui no teatro, o início, né? Ele chega e desconta nos filhos, desconta na esposa, já está reclamando de um aluno, não tem? Você chega, fica imaginando os professores, quando tem aquele aluno que é a pedra no sapato do professor, aquele aluno que o professor pede a Deus para acontecer alguma coisa para ele não entrar naquela turma naquele dia. Deve ter, não deve não, professores, alguma coisa assim. Às vezes na família tem, talvez aí uma família grande, né? Não, tem um irmão meu que, meu Deus do céu, é a ovelha negra da família, é um problema. E por aí vai, e outras coisas, e a gente costuma atribuir a pessoas com problemas. Aquele fulano de tal é um problema na minha vida, fulano de tal é uma pedra no meu sapato. E é assim que o governo olha muitas vezes. Esses dias eu estava assistindo não sei se tem 3 anos atrás, acho que foi um ministro japonês, não sei se alguém viu isso, que ele falou a questão dos idosos, né? Não falou bem dos idosos porque tinha a questão da aposentadoria, tinha que pagar. Depois ele teve que voltar para se retratar, porque ele disse que os idosos eram como se fosse um fardo para o governo, porque o japonês ele vive bem, ele vive muito. Isso quer dizer o quê? Que é um custo também a mais para o governo, porque os idosos vivem, a qualidade de vida é muito boa no Japão. E o governo vai olhar para muitas pessoas. Estava aí a crise no INSS, eu estava até vendo nos jornais, né? Os peritos estavam em greve, o governo não fazia muita coisa, parecia que eles estavam gostando daquela situação, a crise financeira, né, lá em cima. Então, deixa o pessoal fazer a greve deles, não vamos conversar muito não, porque é menos dinheiro desembolsado. A gente costuma ver pessoas como problemas. E Jesus, ele não nos olha assim. É interessante isso, porque Jesus, ele tinha todo um motivo para olhar para essa humanidade caída, perversa, e falar: mas vocês são uma pedra no meu sapato. Olha só, já não bastasse eu criar vocês, dei tudo para vocês. E Jesus estava lá na criação, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Crio vocês, e agora vocês vão e pecam, desobedecem. E agora eu tenho que ir de boa vontade morrer por vocês, para poder dar uma chance para vocês. Não é assim que Jesus faz, não é assim que Jesus fala. Jesus age com amor, Jesus age com misericórdia. Jesus me satisfaz por quê? Primeiro, porque ele não me enxerga como um problema, embora ele tivesse motivo para isso. E nós costumamos fazer isso, costumeiramente nós fazemos isso, atribuímos às pessoas, damos essa fachada: fulano é um problema na minha vida. E Jesus não faz isso conosco, ele não faz isso com aquela multidão. E é interessante, se você for andar no capítulo 6, lá na frente, você vai ver, alguns dessa multidão vão atrás de Jesus, pedindo mais sinais. Aí quando Jesus diz: olha, eu sou o pão da vida, tenho que comer da minha carne e beber do meu sangue. Aí o pessoal olha, vê que não vai sair mais sinal. Aí eles olham: esse discurso é muito duro,
quem o pode ouvir? E a Bíblia diz, e escandalizados abandonaram Jesus. Você pode ir lá no verso 66 do capítulo 6. É interessante porque Jesus, sabendo o que ia acontecer, sabendo que muitos desses que estavam sendo alimentados iriam virar as costas para ele, sabendo que nem todos que estavam aqui estavam com a motivação correta, mesmo assim ele olha para a multidão e tem compaixão delas. Mesmo assim o Senhor Jesus olha para nós e tem amor por nós. Ele poderia falar, rapaz, esse cidadão que entra e sai da igreja, um entra e sai, um se reconcilia e se desvia. Ele poderia olhar, isso é um problema. E eu fico imaginando, tem tanto pastor que fala, ixi, nossa, fulano é um problema, eu não quero nem esse fulano na minha igreja não. Não, tem, irmãos, infelizmente. Tem umas ovelhas também que é umas pedras no sapato, e a gente tem que olhar como Jesus. A gente tem que olhar como Jesus, com misericórdia, com amor, com graça, porque faz parte do ser humano querer tratar as pessoas como problemas. Querer, não, eu tenho 5 filhos que é uma bênção, mas aquele ali é o problema. Aquele ali, aí, a mãe é mais jeitosa, mas o pai é meio bruto, né? Já escanteia logo, não, aquele ali não. Eu tenho 5 filhos abençoados. O outro é um teste de Deus na minha vida. E a gente costuma fazer isso. E não é assim que Jesus faz conosco. E nem é o que Ele quer que nós façamos com as pessoas também. Ele manda nós amarmos os nossos inimigos. Ou seja, não tenha nem os inimigos como problema na sua vida. Eu ouvi uma frase uma vez, que eu não estou me recordando, mas é mais ou menos assim, os meus amigos me ajudam, os meus inimigos me promovem. É mais ou menos nesse sentido, mas o que eu guardei foi o final, os meus inimigos me promovem. Porque é o que eles fazem, muitas vezes, com que a gente teste a nossa paciência, o nosso amor, a nossa comunhão com Deus. Mas aquilo que nós não podemos fazer é enxergar as pessoas como problema, ou observar apenas o que está na fachada. Jesus estava olhando além disso, Ele não nos enxerga como problema. Jesus me satisfaz por causa disso, porque apesar dos meus defeitos, apesar das minhas falhas, apesar dos meus erros, Ele olha para mim e fala, tem jeito. Apesar de tudo aquilo que eu tenho passado, apesar de tudo aquilo que eu tenho vivido, apesar das minhas desculpas, apesar dos meus erros, Ele não me enxerga como problema, embora Ele tivesse motivo para isso. Segunda coisa que nós podemos aprender nesse texto é que Jesus, Ele sabe exatamente o que fazer e como fazer. Jesus me satisfaz porque Ele sabe o que fazer e como fazer. Olha o versículo 6 aqui de João, capítulo 6. Ele diz assim, versículo 5, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Lá em Marcos, o outro texto que nós lemos, e nos outros demais evangelhos, quando os discípulos chegam para ele falando, mestre, despede a multidão, porque está ficando tarde, eles têm que comprar comida, e Jesus olha para os discípulos e fala assim, imagine, quase 15 mil pessoas, 12 discípulos, sem comida. Ele fala assim, parece até que ele está brincando, né? Dê vocês mesmos de comer. Eu acho que um coçou a cabeça, o mestre deve estar brincando. Quase 15 mil pessoas aqui. A gente não tem nada. Eu estou falando para despedir a multidão. Ele está mandando a gente dar de comer. Aí o texto de João apresenta que ele chega para Filipe. Filipe era de Betsaida, da região onde eles estavam. Ele só pergunta, onde a gente pode comprar pão para essa multidão? Aí o Filipe coça a cabeça, mestre, nem 200 denários de pão seria suficiente para que cada um pegasse um pedaço. 200 denários seria 200 diárias. Um denário era uma diária de um trabalhador braçal, ou seja, seria mais ou menos 8 meses de serviço de um trabalhador, para poder alimentar aquela multidão e cada um ficar com um pedacinho de pão. É interessante porque aqui em João, o próprio João diz, Jesus fez essa pergunta para Filipe para prová-lo, porque ele bem sabia o que fazer. Irmãos, Jesus sabe o que fazer e como fazer, mas então por que é que Jesus, ele manda os discípulos dar de comer à multidão? Por que é que Jesus faz essa pergunta para os discípulos? Porque Ele quer que a gente compreenda a impossibilidade da situação, para então Ele agir. Nem sempre vai chegar a casos extremos assim, mas é um método didático de Deus, fazer com que a situação chegue a casos extremos, para então Ele agir. A gente viu isso no caso de Lázaro, na primeira semana aqui que a gente viu. Né? Jesus poderia muito bem ter chegado lá antes de Lázaro morrer, mas Ele permitiu que Lázaro morresse para que a glória dele fosse manifestada, para que as pessoas olhassem em volta e falassem, não tem mais jeito. Jesus fala, tem.
Jesus faz essa pergunta para os discípulos, Jesus manda os discípulos dar de comer à multidão, para que eles olhem, mestre, não tem jeito não, a gente não pode fazer nada. O que a gente vai fazer aqui? Aí a ideia é, vocês perceberam a impossibilidade da situação. Vocês perceberam que vocês não podem fazer nada. É a hora que eu vou agir. Jesus sabe o que fazer. Mas ele permite que a situação chegue a casos extremos, que é o caso do teatro, mais uma vez. Foi atrás de um agiota, todo confiante, para pegar um empréstimo, para poder pagar o banco, para poder manter a sua casa. Não conseguiu. Deus permitiu que chegasse ao nível mais extremo. E é interessante porque eu gosto sempre de falar isso. Não tem como eu não falar isso, irmãos, numa pregação. Jesus faz da mesma forma com a nossa salvação. Ele manda a lei e fala, cumpram. Vocês vão ser salvos se vocês cumprirem essa lei. Aí o pessoal tenta, não consegue. Ele fala, já perceberam que não consegue? Pois é, agora eu vou enviar meu filho para morrer por vocês. Depois que vocês perceberam que não conseguem ser salvos pelas obras. Jesus, ele é expert em fazer com que nós percebamos a impossibilidade da situação, para então ele agir. Talvez você está passando por uma situação difícil, uma situação complicada, passando por algum problema. E Jesus, talvez ele está dizendo assim, aguenta mais um pouquinho que a situação vai ficar pior. Aguenta mais um pouquinho que eu quero que você saiba que a situação da tua vida pode ser transformada por mim. Eu quero que você saiba que não tem jeito, que não é você que vai mudar o quadro dessa situação, que sou eu. Eu quero que você entenda que você precisa se render a mim. Eu quero que você entenda que você precisa compreender que nada disso vai mudar, enquanto você não entender que só eu posso mudar essa situação. Era isso que Jesus queria que os discípulos entendessem. Foi por isso que ele fez essa pergunta didática. É por isso que às vezes você vê o tempo passar, o tempo vai passando e as coisas não mudam. A situação continua do mesmo jeito. É porque está precisando simplesmente estender as mãos e dizer, Senhor, eu não posso fazer mais nada. O que é que o Senhor pode fazer por mim? Aí ele fala, meu filho, eu posso fazer tudo. Agora é a hora de eu agir. Reconheceu que você não pode fazer nada. Reconheceu que não pode ser salvo pelas obras. Reconheceu que essa situação está além do teu controle. Reconheci, Senhor. É a hora de eu agir. Agora eu posso agir. Às vezes nós andamos ansiosos com tantas coisas. E Deus deixa muito claro na sua palavra que é Ele quem cuida de nós. Jesus nos satisfaz porque Ele sabe exatamente o que fazer e como fazer. Às vezes a gente quer fazer tudo do nosso jeito, a gente quer fazer da nossa forma. Um dos discípulos ainda, ele chega a dizer, mestre, lá em outra passagem, porque aqui Filipe diz, nem 200 denários seria suficiente. No outro evangelho, um dos discípulos diz, mestre, será que a gente deveria gastar 200 denários com essa multidão? Ou seja, provavelmente eles tinham esse dinheiro. Mas gastar 8 meses de trabalho de um trabalhador com essa multidão, para que cada um pegue um pedaço, ainda vão chegar em casa e pedir para a mulher fazer janta? Já pensou? Ele fala, não é por aí a ideia. A ideia é vocês perceberem a impossibilidade da situação. Os discípulos perceberam, não tem jeito. Aí André ainda chega, aqui em João capítulo 6, olha o versículo 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Versículo 9. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? O que é 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de quase 15 mil pessoas? Os discípulos conseguiram compreender a impossibilidade da situação. E baseado naquilo que você está vivendo hoje, você já conseguiu perceber que você não pode mais fazer nada. Que você precisa confiar plenamente em Deus. Que você precisa tirar a mão do volante e falar, Senhor, assume. Que você precisa tirar a mão do timão, né? Timão lá do navio. Não gosto muito desse nome não, que me lembra o Corinthians. Tira a mão do timão. Jesus está falando, quando você tirar a mão e dizer, Senhor, assume o controle, o barco, Ele vai dizer, foi quando você percebeu a impossibilidade da situação, e então eu vou agir. Em que estágio você está? Vai precisar chegar ao extremo para você então poder perceber que só Jesus é quem pode fazer alguma coisa? Jesus nos satisfaz por isso, porque Ele sabe o que fazer e como fazer. Não pense que a sua vida está fora de controle. Não pense que talvez o barco está muito agitado ali no mar, de um lado para o outro.
Porque Jesus está no controle da situação. Ele sabe o que fazer e Ele sabe como fazer. E uma das estratégias que Ele usa é nos levar às últimas consequências para que a gente perceba que é só Ele que pode fazer. E terceiro, Jesus me satisfaz porque Ele não me vê como um problema. Segundo, porque Ele sabe o que fazer e como fazer. E terceiro, porque Ele faz mais do que o esperado. Ele me surpreende. O Deus que surpreende e me mostra sempre que eu preciso confiar. Um dia após o outro, Ele faz o sol nascer, inédito, outra vez. Aquele dia que você acorda assim e fala, hoje o sol está diferente. Hoje está tudo novo, porque Deus fez mais do que a gente esperava. Perceba que Filipe, ele fez uma estatística que ficaria aquém do que o povo precisava. Ele diz, mestre, nem 200 denários seriam suficientes para que cada um pegasse um pedaço. A expectativa dele está aquém. Jesus faz algo que está além da impossibilidade. Versículo 12 e 13. Depois que todos receberam o suficiente para comer, que aí aconteceu um milagre, né? Eu estou pulando aqui os versos 10 e 11, né? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Amém? Aconteceu o milagre, multiplicou. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Irmãos, se estava impossível saciar aquela multidão, seria muito mais impossível, se é que existe isso, seria muito mais impossível sobrar pão. E sobraram 12 cestos cheios de pães. Jesus, ele fez mais do que o esperado. É interessante porque no barco da nossa vida, na situação que a gente está levando, a gente tem algo almejado, a gente tem um projeto, a gente tem um sonho. Eu vou alcançar ali. Só que aí a situação começa a sair do nosso controle, os problemas começam a acontecer. E Jesus fala, vai ficar assim enquanto você não perceber que a situação só eu posso mudar. A gente fala, tá bom, Senhor, pode deixar, eu confio em Ti, assume o comando. Aí Jesus vai e fala, meu filho, se eu deixasse você chegar aonde você queria, era muito pouco. Eu tenho mais para você. Eu tenho algo muito melhor, eu tenho algo muito superior para você. Jesus faz mais do que nós esperamos. A palavra de Deus aqui em Isaías, no capítulo 55, verso 8 e verso 9, ele diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Paulo falando lá para os irmãos, ele diz o seguinte, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Você pensa em algo, você almeja algo, você projeta algo, e Deus fala, meu filho, eu posso te levar mais além. Você só pode ir até aí mesmo. Você é falho. Você só pode ir até aí. A autoajuda vai dizer, você pode ir mais. Mas aí não é questão de autoajuda, é questão de reconhecimento que Deus é tudo na nossa vida. Jesus vai dizer, você só pode ir até aí, mas eu posso te levar mais. Porque tudo é para a minha glória. Tudo é para o meu louvor. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Foi isso que aconteceu no teatro. Ele ali estava, o Ricardo estava perdendo a paz, estava julgando todo mundo como problema, confiou a sua esperança em outras situações, em outras pessoas que não era Deus. E Deus mostrou para ele que só Ele é quem pode fazer mais do que o esperado. Só Deus é que pode fazer isso. Os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos, coloque na mão de Deus, sem pestanejar, sem se amedrontar, sem ficar ansioso. Deixe que Deus tome o comando da tua vida, porque o que Ele tem para você é muito melhor do que aquilo que você pode fazer. Se os discípulos tirassem esses 200 denários e comprassem um pedacinho de pão para cada um, as pessoas iam sair dali com fome, eles iam ficar com um débito muito grande no caixa deles, e o poder de Deus não teria sido evidenciado. Ah, Senhor, eu quero montar um negócio, mas eu não vou consultar Deus não, que pode ser que Deus não queira, né? E quando Deus não quer, o negócio é meio ruim. Então deixa que eu vou fazer,
vou fazendo aqui do meu jeito. Aí fica aquela tapera, aquele negócio todo mal amanhado. Aí Deus fala, oh, meu Deus, se tivesse colocado na minha mão, tinha sido tão melhor. Se tivesse me consultado, se tivesse buscado em mim todas as instruções, eu tinha feito uma coisa muito melhor. Mas você quis fazer do seu jeito, tá bom. A multidão saiu com fome, cada um pegou um pedacinho de pão e ficaram com rombo no caixa aí por alguns meses. Mas os discípulos perceberam, mestre, não tem jeito não. O que é que o Senhor vai fazer? Vocês perceberam a possibilidade da situação? Percebemos. Então manda o pessoal se assentar, porque tem coisas que a gente pode fazer. A gente percebe a impossibilidade da situação, mas Deus, ele faz com que algumas coisas a gente faça. Quando chegou lá em Lázaro, né, o pessoal sabia que não tinha mais como ressuscitar o Lázaro, mas ele chega para o pessoal e fala, tirem a pedra. As pessoas foram lá e tiraram a pedra. O impossível ele faz, o possível a gente faz. Então Jesus chega para ele e fala, olha, mande o pessoal se assentar, organize o povo. Ele podia fazer assim, ó, vup, estava um montinho de 50 e 50. Ele poderia também fazer assim, vup, cada um já estava com um pedaço de pão na mão. Mas ele falou, arrume o povo e vocês vão servir eles. A gente precisa fazer alguma coisa, aquilo que é possível, porque o impossível está na mão de Deus. Jesus me satisfaz, Jesus te satisfaz, Jesus nos satisfaz, porque Ele não nos vê como problema. Segundo, porque Ele sabe o que fazer e como fazer. E terceiro, porque Ele faz mais do que nós esperamos. Ele faz além do esperado, Ele faz além do planejado. Eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento e fechasse seus olhos. Eu gostaria que você pudesse refletir em como tem sido a sua vida, no que você tem vivido, o que você tem passado. E com seus olhos fechados, eu gostaria de concluir com uma frase. Thomas Watson, ele disse assim: há tanta diferença entre as alegrias espirituais e as terrenas, quanto entre um banquete saboreado e outro pintado na parede. Eu poderia parafrasear ao dizer: há tanta diferença entre ser saciado por Jesus e ser saciado pelo mundo, quanto um banquete saboreado e outro pintado na parede. O que é que você quer provar? O alimento que Jesus pode te dar? Ser saciado por Jesus, ou ser saciado pelo mundo, pelas suas próprias expectativas, e ficar de longe como se estivesse olhando um manjar pintado na parede? Jesus quer te satisfazer, Jesus quer te saciar. Entregue a situação da tua vida nas mãos dele, porque Jesus, ele não te vê como um problema, apesar das suas falhas, apesar dos seus erros, apesar de tudo que você faz contrário à vontade dele. Ele não te vê como um problema. Ele tem compaixão da multidão, Ele tem compaixão de nós, Ele tem amor, Ele tem graça e misericórdia. Ele sabe o que fazer e como fazer a partir do momento que você diga: Senhor, eu assumo o controle da minha vida, Senhor, eu assumo o controle dessa situação. E terceiro, se você confiar nele, Ele vai fazer mais do que você espera. Ele vai fazer mais do que aquilo que você planeja. Ele vai fazer mais do que aquilo que você sonha. Ele vai fazer mais do que tudo que você tem planejado para a tua vida. Ele vai te surpreender, porque essa é a especialidade dele. Causar surpresa, fazer muito mais do que nós esperamos, fazer muito mais do que nós podemos fazer. Santo Deus maravilhoso, Pai. Oh Deus, como é bom ser surpreendido por Ti. Como é bom, Deus, poder Te buscar, poder ser cheio de Ti cada vez mais. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha falar o coração de cada um de nós, ó Deus, nos fortalecendo, nos fazendo compreender, ó Deus, entender aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, que a Tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, ó Deus, venha fazer uma morada maravilhosa em nosso coração, ao ponto, ó Deus, de colocarmos em prática aquilo que o Senhor falou conosco hoje. Ó Deus, que sejamos saciados por Ti. Talvez, ó Deus, alguns aqui tenham buscado alimento em outras fontes. Ó Deus, tenham buscado outras situações e acabam muitas vezes se frustrando. Mas aquele que confia no Senhor, ele não se decepciona. Aquele que diz: eu quero ser satisfeito por Jesus. Aquele que diz: Jesus me satisfaz. É Ele quem me alimenta. Ele não se frustra, porque é no Senhor que nós podemos confiar. É em Ti, ó Deus, que nós podemos nos firmar. Ó Deus, nós pedimos que essa mensagem, que essa palavra possa repercutir cada vez mais em nossas vidas. Que essa semana, ó Deus, nos pequenos grupos, tudo aquilo que for falado, aquilo que for conversado, ó Deus, testemunhos possam surgir acerca disso, acerca da confiança no Senhor, e podermos saber que o Senhor é um Deus que nos surpreende. Em nome de Jesus.